Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está, galerinha? E aí? Vamos para mais uma leitura do dia. Lembrando que ontem, ou para quem está vendo esse vídeo gravado depois de um tempinho, nós ficamos um dia sem gravar devido aos nossos afazeres diários. Então aí, para a gente gravar, temos que estar bem, estarmos tranquilos para nossa leitura ser fluida. E aí, devido à correria do dia a dia, nós pulamos um dia. Mas o importante é não parar, é sempre continuar. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você pela audiência, porque nós alcançamos 100 pessoas. É quase 4 salas de aula. Mas vamos lá. Vamos às reflexões do último vídeo. O que nós podemos perceber no último vídeo é que Esaú despreza a primogenitura para Jacó. Beleza. Só que qual é o aprendizado que nós podemos ter? Que quando nós desprezamos alguma coisa, a tendência é a gente perder. Só que depois que perde, não adianta chorar. É aquela coisa assim, né? Se desvalorizar aquilo que a gente tem, quando a gente perde, vai valorizar o quê? Né? Então, valorize enquanto tem. Isso foi um aprendizado que essa parte da Bíblia trouxe. E não adianta ficar bravo, nem pistola depois que perdeu, perdeu, já foi. Outro ponto, a raiva de Esaú afasta Jacó. O que a gente pode tirar disso? Que sentimentos negativos vão afastar as coisas da gente, seja coisas, seja pessoas e uma série de outras coisas também. Sentimentos negativos sempre vão afastar tudo da gente. Então vamos lá para outra parte. Jacó encontra Raquel, só que ele faz um acordo com Labão. Só que o que a gente pode tirar disso? Cumpra as promessas que você faz, coisa que Labão não cumpriu, porque ele deu Leia, não a Raquel. Se bem que eu já prometi coisa e não cumpri, né? Eu errei. Mas todo mundo erra. O importante é reconhecer o erro, se desculpar e não fazer de novo. Você aí, se eu já errei com você e não me desculpei, peço-lhes a desculpa. Manda mensagem que a gente conversa. Outro ponto também. Jacó queria tanta Raquel que ele trabalhou 7 anos para Labão. Então, um aprendizado disso. Para a gente ter aquilo que a gente quer, nós temos que trabalhar com paciência. Paciência e saber que aquilo vai acontecer. Porque é por causa disso que estamos trabalhando. Então, defina o objetivo e trabalhe com paciência para o que você deseja. E a outra parte é que Jacó estava trabalhando para Labão, arando a sua terra, cuidando do seu gado, uma série de coisas. Só que Jacó também prosperava, que conseguia as coisas, à medida que Labão também conseguia. Então, um aprendizado é, mesmo trabalhando para os outros, para o outro, fazer o melhor. É necessário fazer o melhor para progredir, para prosperar. Porque quando a gente faz um trabalho bem feito ou mal feito, isso quer dizer aquilo que nós somos, não aquilo que o outro é. Então, vem uma parte de assim, não crie expectativas pelos outros, que foi quando Jacó criou a expectativa que Labão iria dar a Raquel, mas ele deu a Leia. Mas faça o seu melhor. Um aprendizado que eu pude tirar dessa parte do texto. E agora eu quero que você, quero não, né? Eu gostaria que você compartilhasse, mandasse mensagem, escrevesse nos comentários, curtisse o vídeo e compartilhasse, porque vai que a gente chega a 150 pessoas. E eu agradeço por isso. Então vamos para a leitura de hoje. Vamos de Opinho. Livro de Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais.
Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu com que lhe fizeste mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobriam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Ou seja, isso remete ao cumprimento da não palavra de Labão. E eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nossa parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considere ele como estranho, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara a Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos e sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivaste de mim, e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber? Para que eu te enviaste com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo-te: Guarda-te que não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora, se tu querias ir embora, por que tinhas saudade de voltar para a casa do teu pai? Por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura me não arrebatarias as suas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos que é teu do que está contigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambos os servos, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou a tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não as achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da face, porque tem o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com o Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tem perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos,
e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava, o furtava de dia e o furtava de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarás agora vazio. Deus atendeu a minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeede. O pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas e os filhos que tiveram? Agora, pois, vem, e façamos concerto eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por uma coluna, e disse Jacó aos seus irmãos: Ajuntai pedras e tomais pedras. E fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, por isso se chamou o nome Galeede. E Mispa, porque disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligireis as minhas filhas, e se tomareis mulher entre minhas filhas, ninguém está convosco. Atende que Deus é testemunho entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunho, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei esta montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. E Deus de Abraão e Deus de Noé, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo seu temor ao seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. E foi assim Jacó seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E herdou-lhes, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão. E me tiveram lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos, e enviei para anunciar o meu senhor, para que ache graças aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, os camelos, e os 2 bandos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e ferir o outro, o bando escapará. Mesmo diante das adversidades, o medo aparece, mas aí é necessário ter uma estratégia e enfrentar o medo. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e fartei bem. Menor sou eu que todos os beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passarei este Jordão, e agora me tornarei em 2 bandos. Livre-me, peste, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30
camelas de leite, como suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai diante da minha face, e pondo espaço entre rebanho e rebanho, e ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vas? De quem são esses diante de tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que enviaram meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos que vinham atrás do rebanho, dizendo: Conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando a achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente, que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura acertará a minha face. E assim passou o presente diante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa a val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou a val de Jaboque. E tomou-os, e fez-o passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse-lhe: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Alva é o sol, o dia, uma coisa assim. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, o anjo apareceu para Jacó, Jacó estava na treta com o anjo, e disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lustaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntares pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido, no nervo encolhido. O encontro de Esaú e Jacó, capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as 2 servas, e pôs as servas dos seus filhos em frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou a terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao seu encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram a serva e aos seus filhos, inclinados. E chegou também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, inclinados. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que te tem encontrado? E disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente à minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tiveste visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que eu tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: Meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas e leites, e as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passa o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E disse: Para que é isto? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote.
Jacó chega a Sequim e levanta um altar. E chegou Jacó salvo à cidade de Sequim, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padan-Arã, e fez seu assento diante da cidade, e cumpriu uma parte do campo e que estendera sua tenda, da mão de seus filhos de Omar, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou-se dali um altar e chamou Deus, e o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Sequim, filho de Amor, Aveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos do campo, com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo e ouviram isso. Entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devera fazer assim. Então falou Amor com ele, dizendo: A alma de Sequim, meu filho, esta namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos convosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós, e habitai convosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomarei possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dele: Acho eu graça em vossos olhos, e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseras. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó e Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente. E falaram: Porquanto havia contaminado a Dina, sua irmã, e disseram-lhe: Não podemos fazer isso. Que dissemos nosso irmão, varão não circuncidado, porque isso será uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentimos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não circuncidastes, tornaremos nossas filhas e iremos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ela era a mais honrada de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade. E falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos convosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. E eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas, mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consistemos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram na porta da cidade, e foi circuncidado todo o macho e todos que saíram pela porta de sua cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que o terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porque haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam tomado. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos tudo o que havia na casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tento-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo eu peço o povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa.
E eles disseram: farei, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Deus manda Jacó a Betel e levantaram um altar. Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que estavam com ele: tirando os deuses estranhos que haviam no meio de vós, e purificamos e mudai vossos vestidos, e levantemos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha à sua mão, e as arrecadas que estavam em sua orelha. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foram sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugiu diante da face do seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou de Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos seus lombos. E te darei a ti terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu ele no lugar onde falaram com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela libação, e deitou-se sobre azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço da terra para chegar a Efrate. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrate. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, e eram 12 filhos de Jacó, e os filhos de Léia, Ruben e o primogênito de Jacó, depois Simeão, e Levi, e Judá, e Iscar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Léia, Gade e Ezer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio ao seu pai Isaque, a Manre e Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, os seus filhos, o sepultaram. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência. Lembrando, deixe seu comentário aqui embaixo. Mande-nos uma mensagem do que você pode ter refletido sobre seus pensamentos sobre essa história. Lembrando que cada um deve fazer a sua interpretação para a melhor compreensão e aplicação na própria vida. Compartilhe o vídeo. Curte para nos ajudar, para alcançar mais pessoas. Eu te agradeço e vejo você numa próxima.